As Forças Armadas e outras 20 agências e órgãos públicos patrulharam mais de 16 mil quilômetros de fronteiras de norte a sul do país. A missão é combater a prática de crimes como narcotráfico, garimpos ilegais e o contrabando. A pista destruída fica perto da fronteira com a Venezuela e era usada por garimpeiros ilegais na terra indígena Yanomami. Mais 60 foram identificadas pelo Exército no meio da mata. Primeiro, para quem serve essa pista? Segundo, se existem comunidades próximas à pista que possam ser afetadas pelas explosões na pista. Então, são ações contínuas após a Operação Ágata. Na fronteira com o Paraguai, aviões não tripulados enxergam tudo pelo alto. Militares em terra monitoram as imagens em alta definição. A Força Aérea Brasileira está trabalhando junto com outras forças, fazendo essa integração, essa troca de experiências e reforçando a vigilância numa área que se sabe bastante problemática. A gente se sente meio inseguro aqui, né? Fronteira. A Operação Ágata é feita há 2 anos. Esta é a 7ª e pela primeira vez acontece em toda a fronteira. Na outra margem do rio já é o Peru. A Operação Ágata acontece nessa linha de fronteira, avançando 150 quilômetros sobre o território brasileiro. O diferencial desta vez é que a ação é realizada às vésperas de um grande evento no Brasil, a Copa das Confederações. Especialmente com essa magnitude, é muito importante que a véspera de grandes eventos ela seja feita. O resultado não se mede pela apreensão, mas pelo aquilo que se consegue evitar e, particularmente, pelo que depois a Polícia Federal consegue apreender. Aqui na Amazônia, o maior problema são os crimes ambientais. Foram apreendidos 2.500 metros cúbicos de madeira, que seria levada para a Bolívia e o Peru. 16 garimpeiros foram presos na região. A Operação Ágata enviou também médicos e dentistas. Quase 14 mil pessoas foram atendidas em todo o país. Neste navio Hospital da Marinha, Dona Ivonete teve acesso a um mamógrafo pela primeira vez. Porque eu quero saber o que eu tenho, ver o que é. Só assim eu posso me cuidar, né? Hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco e os especialistas fazem um alerta. 40% das vítimas do fumo passivo, aquelas que ingerem a fumaça do cigarro por estarem próximas a fumantes, são crianças de até 5 anos de idade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 5 milhões de pessoas morrem por ano devido ao consumo do cigarro. Ainda de acordo com a OMS, 7 brasileiros morrem por dia vítimas do fumo passivo. 40% das vítimas têm até 5 anos de idade. A maioria das crianças está exposta dentro da própria casa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta em pesquisa que muitas pessoas passam a fumar devido à influência de parentes. Crianças e jovens adolescentes entre 5 a 19 anos, 10% fumavam. E desses 10%, o índice de pai que fumava por primeiro era alto, segundo a mãe e terceiro irmãos. Das crianças restantes que não fumavam, essa relação caía bastante. O tabagismo é responsável por causar 90% das mortes por câncer de pulmão, 25% por infarto e 85% por acidente vascular cerebral. Entre os fumantes é comum haver menor resistência física, maior frequência de doenças cardíacas, menor desempenho nos esportes e na vida sexual, além do envelhecimento precoce. E para quem deseja abandonar o vício, vale a dica. Eu costumo dizer para meus pacientes que tem um remedinho que não tem na prateleira da farmácia, que é o juízo. Tem que ter juízo, tem que ter determinação. E isso não tem como o médico dar, né? Tem como você orientar, estimular. Mas ninguém vai fazer pela pessoa. A pessoa tem que se determinar. Começa hoje em Presidente Figueiredo a 23ª Festa do Cupuaçu. São 3 dias de muita festa. Entre as atrações nacionais estão o cantor de sertanejo Michel Teló, as coleguinhas e a banda Chicabana. Atrações locais também participam dos festejos. As atrações estão divididas entre o Parque do Urubuí e a Praça da Vitória.
Quase 60 mil fiéis da Igreja Católica percorreram as ruas do centro de Manaus nesta quinta-feira durante a procissão de Corpus Christi. A programação terminou com a missa campal. Pelo corpo de Cristo. Este foi o motivo pelo qual o centro da cidade ficou tomado de fiéis nesse feriado. A ideia aqui não é pedir, e sim agradecer. Venho para agradecer toda a minha vida. Terezinha acredita que há 13 anos, em uma procissão como essa, Jesus Cristo se materializou para a cristã e os outros membros da igreja de que ela faz parte. Desde lá, ela sempre participa do festejo descalça e carregando uma imagem do Filho de Deus. No ano 2000, ele se manifestou no meio do nosso grupo, aqui nessa procissão. O feriado, celebrado sempre 57 dias depois da Páscoa, é quando os fiéis relembram a presença de Cristo na Eucaristia. Muito importante, para que a gente sempre creia no Jesus Cristo, para que a gente nunca se esqueça que Ele deu a vida por nós. E isso é muito pouco, em vista do que Ele já fez por todos nós e faz até hoje. Em Manaus, a tradição já tem 100 anos e os fiéis caminharam pelo centro desde a Igreja da Matriz. Ao fim, o arcebispo de Manaus celebrou uma missa campal. O corpo de Cristo consagrado na celebração da Eucaristia, corpo que é dado em alimento do mundo para criar comunhão, para construir a igreja. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Amanhã é a vez dos evangélicos saírem às ruas de Manaus, na Marcha para Jesus. Veja também, às vésperas do concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas, muitos concurseiros de plantão aceleram os estudos. Eles estão de olho em uma vaga do TJ.